César. Bom, o pastor Juliano está fazendo uma confusão danada com o texto de Mateus 25, entendendo que haverão dois tipos de julgamentos, quando na verdade é uma clara referência ao único juiz de Deus, que é o juiz do grande trono branco. Depois do juiz do trono branco, haverão nações, pastor Juliano? Do juízo final? A Bíblia diz que aqui no estado eterno tem. Então depois deles vai ter outro juízo. Juízo aonde? Então vamos lá, é que você não está me ouvindo. Não, eu estou sim. É que o senhor está equiparando o julgamento das nações com o juízo final. Isso, pronto. Exatamente. Só que no julgamento das nações, ele está aqui claramente afirmando que vai ocorrer quando ele vier em sua glória. O juízo final é 1000 anos depois. Ali ele não veio em glória, ele já veio 1000 anos antes. Graça e paz, professor Jaime. Assista o vídeo do pastor César Cavalcante e me diga: está certo sua pregação em dizer que o juízo das nações é o mesmo juízo final, o do trono branco? Graça e paz. Não, irmão Eliel. O juízo das nações não tem nada a ver com o juízo final do trono branco, porque são dois juízos diferentes, realizados em tempos diferentes, com objetivos diferentes um do outro, conforme nós veremos a seguir no nosso vídeo. Olá, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Antes de nós entrarmos no tema proposto, quero dizer que esta mensagem não tem a pretensão de fazer críticas ao apologista pastor César Cavalcante, que tem sido uma bênção na defesa do pós-tribulacionismo, cuja corrente eu também faço parte, mas respeitosamente mostrar a ele o seu erro nesse debate com o pastor pré-tribulacionista Juliano Fraga, que apesar de ter apresentado também vários erros nesse debate, eu sou obrigado a concordar que neste quesito o pastor Juliano está coberto de razão, ao dizer que o juízo das nações e o juízo final são dois juízos diferentes. A Bíblia fala de mais de 6 tipos de juízos diferentes. Porém, nesta oportunidade eu quero falar aqui das diferenças que existem entre esses dois principais juízos, que serão feitos diante de trono, ou em presença de tronos, que são o juízo das nações, feito diante do trono de Jesus, e o juízo final feito diante do trono branco de Deus, que ainda não foi enxergado pelo pastor César Cavalcante. Então vamos às diferenças. Primeira diferença: no juízo das nações, o juiz de todas as almas, de Adão até o último que morrer na batalha do Armagedon, será Cristo. É importante lembrar também que não existe competição de juízes entre Cristo e Deus, mas sim o propósito divino, porque foi o próprio Deus que estabeleceu isso, a fim de que seu Filho receba toda a preeminência, ou a preeminência em tudo. Colossenses 1,18. Ora, ele próprio no seu ministério terreno já havia dito, João capítulo 5, verso 22, ele diz assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Portanto, será o Filho que exercerá a sua autoridade de juiz do primeiro julgamento, que é o julgamento das nações diante de trono, tá? Tanto das obras boas quanto das obras más da humanidade adâmica. Leamos: porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Atos 17, 31. Já no juízo final, quem será o juiz de todas as almas, de todos os tempos, inclusive das que nascerem no milênio, será Deus.
conforme está escrito. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11 e o 12. A segunda diferença: no juízo das nações, que ocorrerá antes do milênio, Jesus virá em glória e se assentará no seu trono, ou seja, no trono de Davi, para julgar as nações adâmicas, conforme já falamos. Leiamos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, que é o trono de Davi, conforme o anjo disse para Maria. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25, 31 e o 32. Já lá na frente, 1000 anos depois, será Deus quem se manifestará em sua glória, e assentado no seu trono, que é o branco, julgará todas as nações adâmicas, inclusive a do milênio. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, quem que estava sentado? É Deus, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11 e o 12. Terceira diferença: o juízo das nações, quanto à sua cronologia, acontecerá no último dia adâmico, 1000 anos antes do juízo final. Leiamos. Disse Jesus: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, que é o evangelho, não é a lei e os profetas, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado só há de julgar no último dia. João 12, 48. Este será o último dia de toda a carne corruptível e adâmica, ainda antes do milênio, o qual acontecerá no final da batalha do Armagedon, quando o Senhor exterminar toda a carne do pecado da face da terra. Já o juízo final acontecerá 1000 anos depois do juízo das nações. Leiamos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás sairá da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntarem em batalha. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Apocalipse 27, o 8 e o 11. Alguém pode argumentar que o livro do Apocalipse é salteado, são poucas coisas que estão em sua ordem, mas aqui bate certinho a ordem, a continuação da história bíblica. A quarta diferença: o juízo das nações também recebe o nome de Tribunal de Cristo, que os nossos amigos pré-tribulacionistas pegam a escritura e faz isso daqui, ó. Diz que o tribunal de Cristo é só para a igreja receber galardões, mas não é o que está escrito aqui. Também as más obras serão julgadas no tribunal de Cristo. E se a igreja é vencedora sobre o pecado e não tem má obra, que má obra será essa? É evidente que as más obras dos cristãos também serão julgadas no juízo das nações. Ou vocês vão me dizer que nunca viram um cristão com inveja do outro dentro da igreja? Ou que é impossível de um cristão estar em estado de adultério dentro da sua igreja? Aliás, nem precisamos ir longe.
Basta olhar para as lideranças das grandes igrejas. Quero que vocês me digam para mim se elas são exemplos de boas administradoras das ofertas e dos dízimos dos irmãos. Quero que vocês me mostrem para mim se elas direcionam essa parte para os órfãos e as viúvas, conforme está lá em Malaquias, para que haja mantimento na minha casa. E não para comprar estádios, comprar aviões, comprar grandes terrenos para investir, comprar emissoras de televisão para passar filmes pornográficos, etc, etc. Em que os ímpios enxergam essas coisas, e nós aqui não enxergamos, então. Leiamos. Mas tu que julgas o teu irmão, ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Já o juízo final recebe o nome de o grande trono branco, conforme nós temos repetido aqui várias vezes. Leiamos. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. Vamos para a quinta diferença. Após o juízo das nações, a terra, o céu, o mar continuarão firmes, continuarão presentes no reino milenar de Cristo, conforme está escrito. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,15. Leiamos mais um verso. Nos seus dias florescerá o justo, que é no milênio, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde um rio até as extremidades da terra. Salmo 72, 7 e o verso 8. Já no juízo final, esta terra, o céu e o mar não continuarão presentes na vida eterna, pois eles desaparecerão com a presença gloriosa do nosso Deus, conforme está escrito. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu acabou. Por isso que João vê o novo céu e a nova terra mais adiante, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11 e o 21, 1. A sexta diferença. No juízo das nações não será aberto o livro da vida, apenas o livro das obras, boas ou más, dos homens, conforme está escrito. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, 10. Então será aberto o livro das obras daqueles que fizeram tanto bem quanto mal. Os pré-tribulacionistas costumam ensinar que a igreja não passará pelo juízo das nações. Ora, se haverá separação entre bodes e ovelhas, separação já é julgamento. Leia isso em qualquer dicionário. Separou, já está julgando. Se um vai para um lado, outro vai para outro, é julgamento. Na verdade, ela não será condenada no juízo das nações, mas ela estará presente no juízo das nações na condição de ovelhas e os perdidos na condição de bode. Contudo, eles atribuem que estas ovelhas não faz parte da igreja, que elas saíram de dentre as nações, criando assim uma segunda classe de ovelhas salvas. Que absurdo, meu Deus do céu! O seu desconhecimento é tão grande que eles não enxergaram ainda que será exatamente diante desse juízo que a igreja receberá o convite para herdar o reino, como nação santa, geração eleita e sacerdócio real. 1 Pedro 2,9.
E Apocalipse 5:10, que diz assim: e para nosso Deus os fizeste reis, ó real aí, e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Simples assim a escritura. Já no juízo final, será aberto tanto o livro das obras quanto o livro da vida. Leiamos. E viu os mortos, pequenos como grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Os livros no plural é das obras. E abriu-se outro livro, que é o da vida. É o único, é ele, é um só. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, todo aquele julgamento feito 1000 anos antes no juízo das nações por Cristo, de Adão até o último alma que morreu na batalha do Armagedon, está escrito nesse livro das obras. A palavra final vai ser de Deus. Daí que vai ser aberto o livro da vida depois que for lido as obras dos descendentes de Adão, da semente adâmica. E ainda também temos mais o livro das obras, que haverá o julgamento de Cristo também no milênio. Haverá um rei que julgue com justiça. É no milênio. Para isso, o Senhor executará 3 tipos diferentes de juízos a partir da sua vinda em diante. Leiamos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos, esse é um tipo de juízo, e os mortos, esse é outro tipo de juízo, na sua vinda e no seu reino, que é no seu reino milenar. 2 Timóteo 4:1. Primeiro julgamento, ele na sua vinda agora, ele julgará toda a carne pecadora. É julgamento, juízo sobre toda a carne pecadora. Não sei se você sabe. Ora, Isaías escreveu, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne. Isso é um tipo de juízo. Esse não é na presença de trono. Esse é em presença das pragas, que está lá no livro de Apocalipse. Tá? Esse é o primeiro julgamento. Aí o segundo julgamento é de Mateus 25:31 a seguir ali, que é o julgamento na presença de trono. Esse que é o juízo das nações, também chamado de tribunal de Cristo. Aí ele julgará os mortos. Lá não vai ter nenhuma carne, lá vai ter todas as almas, tanto dos bodes quanto das ovelhas, diante desse tribunal. E no milênio ele julgará as nações. Haverá um rei que pratica a justiça, está lá no livro de Isaías. Vamos agora para a 7ª diferença. Os condenados no juízo das nações não serão lançados imediatamente no lago de fogo, como imagina errado o pastor César Cavalcante, mas ficarão presos no inferno, aonde aguardarão o juízo final, conforme está escrito. E serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias, depois de 1000 anos. Isaías 24:22. Aliás, os 2 únicos seres que inaugurarão o lago de fogo, antes ainda do milênio, serão a besta e o falso profeta. Conforme está escrito, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 19:20. Ninguém mais vai para o lago de fogo antes do juízo final. Porque a palavra final é de Deus. Ele que vai dizer qual o nome que está escrito no livro da vida e qual não está. Porque no milênio vai ter muito crente que vai sair ressuscitado daqui para lá, para o milênio, arrebatado para lá, e vai perder a salvação lá. A salvação é um processo. Não é quem crê em mim tem a vida eterna, já tem imediatamente a vida eterna. A salvação, meus amigos, é um longo processo que se estende através dos tempos. E eu creio que o teu pastor não te ensinou isso, porque nem ele também sabe. Ora, é só ler João, capítulo 14, o verso 6, que Jesus fala sobre isso, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, o caminho nos é dado hoje pela fé.
conforme está escrito. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então hoje nós estamos no caminho da fé. A verdade nós só vamos conhecer no milênio. Lá haverá abundância de sabedoria, de ciência no milênio. Lá que nós vamos aprender o que é verdade. Como é que você vai aprender o que é verdade hoje, no meio de um sistema religioso que, na sua grande maioria, é corrupto? Não tem como, né, meus irmãos? E a vida é somente na Nova Jerusalém, na eternidade, no novo céu e na nova terra. Aí está o processo, destrinchado por Jesus. Já no juízo final, todos aqueles que tiverem escrito seus nomes no livro da vida, permanecerão para a Nova Jerusalém. E os que não tiverem serão lançados imediatamente no lago de fogo, conforme está escrito. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Eu queria aqui fazer uma nota, porque o grande apologista, pastor César Cavalcante, por quem eu tenho uma grande admiração, ele baseia essa pregação, que o juízo das nações e o juízo final é o mesmo juízo, num único verso de Mateus 25:46, onde diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ele se apega só nesse verso, aí onde que consiste o erro dele. E eu vou explicar no que ele erra. Porque essa palavra, para, não quer dizer que será lançado imediatamente no lago de fogo, quando na verdade a Escritura está recheada desta mesma preposição, mostrando que ela se cumpre não imediatamente, mas está sujeita a um longo processo temporal, conforme as várias passagens bíblicas que eu vou dizer aqui. Olha, vamos ler lá Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, disse Jesus, pois que me ungiu para... para livrar da prisão dos cegos, os cativos, tal. Leia lá. Para, até hoje, o Espírito do Senhor está atuando para a salvação agora dos gentios. Então é um processo que está passando através dos tempos. Não é que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus, para ele já terminou a obra, começou e terminou a obra no mesmo dia, imediatamente. Não. Vocês entenderam agora? Vejamos um outro exemplo. Esse daqui bate certinho com o mesmo erro que o pastor comete agora. É um texto conhecido que todos conhecem sobre as 70 semanas de Daniel, onde ele cometeu o mesmo erro, o temporal e o modual, ao dizer num desses debates que as 70 semanas já eram cumpridas e que ali no texto não existia nenhum tempo além dos que estavam ali. Misericórdia, meu Deus. Era só ler Efésios capítulo 3, que para nós hoje está revelado, porque era um mistério. Paulo fala da dispensação dos gentios, que estava em oculto, é um mistério. Ora, se era mistério, como é que Daniel iria escrever, ou como é que o anjo iria revelar a Daniel? Pois não era tempo da revelação do mistério. Ele mesmo já tinha dito lá na frente: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O anjo não atropela o tempo e o modo das profecias. Então, lá ele errou no mesmo quesito que eu estou mostrando aqui. Tá? Vamos ler lá, 24. 70 semanas, Daniel, estão determinadas sobre o teu povo para a mesma preposição. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Você vê que esse para aí, ele vai se desdobrando. Então ele é uma palavra, é um termo que ele está sujeito ao tempo. Ele está em curso, em trânsito. Não quer dizer que vai imediatamente. Essa que é a questão. Tá? Então o pastor
ele atropelou esse aspecto aqui, porque ao dizer que as 70 semanas de Daniel já se cumpriu, ora, ainda falta ainda a última semana. Existem quesitos que não se cumpriram na última semana. Está lá, a besta e o anticristo terão que aparecer, tá? No cenário mundial. Então, o tempo do gentio já estava em oculto dentro da última semana de Daniel. Dizer que a última semana de Daniel, como também erram os pré-tribulacionistas, dizer que é só sobre o teu povo, que é Israel só, isso é não conhecer a Escritura. Leia Isaías 49:6, que o Senhor diz que pouco é que seja meu servo para trazer os guardados de Jacó. Tá? Eu também te dei para a luz dos gentios para ser de salvação até a extremidade da terra. Aí entrou a plenitude do gentio, o tempo dos gentios, que no nosso calendário já se passaram 2000 anos. No calendário de Deus são apenas 2 dias. Portanto, esta preposição para é uma palavra, como eu já disse, em curso. Ela continuará até o dia do juízo final, onde depois de aberto o livro da vida e lido, finalmente será selado o destino de cada grupo, dos bodes para o lago de fogo, imediatamente, e das ovelhas para a vida eterna. Conforme vimos, meus amigos, as grandes diferenças, tanto cronológicas quanto de juízos, de tribunais e de locais, entre o juízo das nações e o juízo do trono branco, são gritantes as diferenças. Entretanto, como o pastor César Cavalcante é um valoroso servo de Deus, de repente, depois dele assistir esse vídeo, reconheça o seu erro e volte atrás na sua ideia equivocada de que o juízo das nações é o mesmo juízo final, trono branco. Que Deus os abençoe. Amém.